Sabe aquela sensação de perna pesada no fim do dia? Pé inchado? Mão gelada mesmo quando tá calor? Pois é, pode ser circulação, mas também pode ser outras coisas. E tem um hábito, algo que você provavelmente faz todo dia sem pensar, que tá piorando isso. Não vou ficar enrolando. Vou te mostrar o que funciona de verdade, o que aprendi, observando o próprio corpo ao longo dos anos. Mas tem uma dica no final. Uma que demorei muito tempo para entender e que faz mais diferença que todas as outras juntas. Deixa eu começar pelo que você está sentindo agora. Esse negócio de perna pesada, pé inchado, sensação de que o sangue não chega direito nas pontas. Isso pode ter várias causas. Pode ser circulação, sim. Mas também pode ser nervo comprimido, diabetes afetando os nervos, problema no rim, no coração, na tireoide. Tem muita coisa que dá sintoma parecido. Por isso, se o que você está sentindo é frequente, se está piorando, se tem dor forte junto, se uma perna está bem mais inchada que a outra, se tem falta de ar, se tem ferida que não cicatriza, isso não é para tratar em casa com chá. Isso é para procurar avaliação. Mas se é aquele incômodo que vem e vai, que piora no fim do dia, que melhora quando você descansa, aí sim tem coisas que podem ajudar. E é disso que vou falar. O corpo avisa. Ele sempre avisa, às vezes com peso, às vezes com inchaço, às vezes com frio, nas extremidades, e a gente vai deixando porque incomoda, mas não dói tanto. Não incapacita. Até que um dia você percebe que está pior. Que não é mais só no fim do dia, que as meias marcam fundo na pele e demoram para sumir, que levantar da cadeira dá aquela sensação de peso, como se as pernas não fossem suas. Eu passei por isso. Não vou mentir que era jovem quando comecei a sentir. Comecei a notar lá pelos 50 e poucos anos. No começo achei que era normal, achei que era coisa da idade mesmo. Todo mundo falava que era normal cansar mais, inchar mais. Então eu aceitei. Mas foi piorando. E quando piorou de um jeito que não dava mais para ignorar, comecei a prestar atenção. Comecei a observar o que melhorava, o que piorava, o que fazia diferença de verdade. E foi nessa observação que aprendi o que vou te contar agora. Circulação é o sangue fazendo o caminho dele, saindo do coração, percorrendo todo o corpo, voltando para o coração. Parece simples quando a gente fala assim, mas não é. Tem muita coisa que pode atrapalhar esse caminho e tem muita coisa que pode ajudar. O problema é que a maioria das pessoas só pensa nisso quando já está com dor, com inchaço, com varizes aparecendo. Mas as coisas vão se instalando devagar. Começa quando o corpo está acumulando líquido nas pernas, quando os vasos estão ficando mais fracos, quando a gente fica parado demais. Vou te falar o que aprendi. Não vem de livro, não vem de médico, vem de prestar atenção no efeito das coisas no próprio corpo ao longo de anos. Alho. Vou começar pelo alho, porque foi uma das primeiras coisas que testei e que me pareceu fazer alguma diferença. Todo mundo sabe que alho é forte, mas a maioria usa alho só como tempero, sem prestar atenção no efeito que ele tem além do gosto. Alho pode ter um efeito leve na circulação e na pressão em algumas pessoas, mas não substitui remédio e não é garantia. Eu comecei a usar alho de um jeito mais intencional quando percebi que as pernas estavam pesadas demais. Não estava aguentando mais aquele peso no fim do dia. E alguém comentou comigo sobre alho. Não lembro quem, mas comentou. No começo, eu tentava comer alho cru, porque dizem que cru faz mais efeito, mas não conseguia. Queima demais, arde na boca, arde na garganta, arde no estômago. Tentei várias vezes e não consegui. Então comecei a usar de outro jeito. Amassava 2 ou 3 dentes de alho todo dia e colocava na comida. Sempre no feijão, no arroz, na carne. Colocava já no fim do cozimento para não perder tanto o efeito. E comecei a fazer isso religiosamente, todo dia, sem falhar. Nas primeiras semanas não notei muita diferença. Achei até que não ia funcionar. Mas continuei porque não custava nada. Continuei usando. Aí depois de umas 3 semanas comecei a perceber. As pernas estavam menos pesadas. Não muito, mas menos. E o inchaço que aparecia todo fim de tarde começou a demorar mais para aparecer. Isso me fez continuar. E com o tempo, a melhora foi ficando mais clara. Tem um detalhe importante sobre o alho. Ele não faz efeito de imediato. Não é tipo você come hoje e amanhã tá bem. Não funciona assim. É um trabalho lento. Se é que funciona mesmo ou se foi outra coisa que melhorou junto, não sei dizer com certeza. Depois, testei uma coisa que li em algum lugar. Pegava um dente de alho, amassava bem, misturava com uma colher de mel e engolia em jejum. Fazia isso em dias alternados, porque todo dia ficava pesado para o estômago. Mas atenção,
Alho pode aumentar risco de sangramento quando combinado com remédios que afinam o sangue, tipo AAS, clopidogrel, varfarina e outros. Se você toma esses remédios ou vai fazer cirurgia, não usa alho em dose alta sem falar com quem te acompanha. E alho em excesso pode irritar o estômago também. Outra coisa, o cheiro. Alho deixa cheiro, no suor, no hálito. Não tem jeito. Mas entre ter cheiro de alho e ter as pernas travadas de dor, eu preferia o cheiro. Gengibre. Gengibre foi outra coisa que pareceu fazer diferença para mim, mas de um jeito diferente do alho. O gengibre esquenta o corpo por dentro, e esse calor pode ajudar com a sensação de frio nas extremidades. Eu sempre tive problema com mão e pé frio, sempre, desde novo. Mas piorou com a idade. Chegou num ponto que, mesmo no calor, as mãos ficavam geladas. E à noite, os pés ficavam tão frios que incomodavam para dormir. Tinha que usar meia grossa, às vezes até 2 meias, e mesmo assim demorava para esquentar. Comecei a usar gengibre por causa disso. Queria ver se melhorava o frio. No começo, eu comprava gengibre em pó e colocava na comida, mas o efeito era fraco. Não sentia muita diferença. Aí comecei a fazer chá com o gengibre fresco, e aí pareceu fazer mais diferença. Pegava um pedaço de gengibre do tamanho do polegar, às vezes um pouco maior, lavava bem, descascava com a faca, cortava em fatias finas, colocava na água e deixava ferver. Fervendo mesmo, não só esquentando, deixava uns 10, 15 minutos fervendo. A água ficava amarelada e com um cheiro forte. Coava e tomava. No começo, tomava quente. Depois comecei a tomar morno, que descia melhor. O efeito era rápido. Uns 20, 30 minutos depois de tomar, começava um calor no corpo. Um calor bom, não aquele calor que incomoda. Era como se o corpo acordasse por dentro e as extremidades esquentavam. As mãos, os pés, tudo esquentava. Esse efeito durava umas 2, 3 horas. Depois ia passando. Por isso eu tomava 2 vezes por dia. Uma de manhã, outra no meio da tarde. À noite eu evitava porque esquentava demais e atrapalhava o sono. Com o tempo, percebi outra coisa. Parecia que a sensação de peso nas pernas também melhorava um pouco. Não tanto quanto outras coisas, mas ajudava. Tem gente que não aguenta o gosto do gengibre. É forte mesmo, arde um pouco, mas dá para acostumar. E se realmente não aguentar, pode colocar um pouquinho de mel. Só um pouquinho. Uma coisa importante, gengibre pode irritar o estômago se você tomar em jejum. Eu aprendi isso da pior forma. Tomei gengibre forte em jejum e fiquei com o estômago queimando o dia todo. Então, se você tem estômago sensível, toma depois de comer alguma coisa. Não precisa ser uma refeição completa. Um pedaço de pão já ajuda. E outra, gengibre esquenta mesmo. Se você já sua muito, pode ser que fique desconfortável. Nesses casos, usa menos gengibre ou toma só uma vez por dia. Pimenta é parecida com gengibre nesse sentido de esquentar o corpo, mas é mais forte, muito mais forte. Eu sempre usei pimenta na comida, mas usava por costume, não por saber que poderia ajudar. Usava pimenta do reino, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça, o que tivesse. Mas quando comecei a prestar atenção, percebi que nos dias que comia pimenta, sentia mais calor no corpo. As extremidades pareciam esquentar mais. O que a pimenta faz é causar uma sensação de calor. Isso pode dar uma sensação temporária de melhora. Comecei a usar pimenta de forma mais consciente. Colocava na comida todo dia, mas sem exagerar. Porque pimenta demais irrita o estômago e o intestino, e pode piorar refluxo, gastrite, hemorroida, e não adianta nada se sentir melhor nas pernas se você fica com o estômago queimando. A quantidade certa é aquela que esquenta, mas não queima. Você tem que sentir o calor, mas não pode ficar com a boca pegando fogo. Teve um período que testei colocar pimenta do reino no chá de gengibre, uma pitadinha só, e parecia potencializar o calor. Mas tem que ter cuidado. Pimenta não é para todo mundo. Se você tem problema de estômago, gastrite, refluxo, úlcera, pimenta pode piorar. Então, nesses casos, é melhor evitar. E se você usa remédio controlado para pressão, não precisa parar de usar pimenta. Só observe se tem tontura ou queda de pressão depois. Se tiver, diminui a quantidade. Alecrim é uma planta que a maioria das pessoas só conhece como tempero. Usa para temperar carne, frango, batata, mas alecrim em chá pode ajudar algumas pessoas como bebida leve. Eu comecei a tomar chá de alecrim mais por curiosidade. Tinha alecrim plantado no quintal e alguém comentou sobre. Resolvi testar. Fazia o chá pegando 3 ou 4 galinhos de alecrim fresco. Lavava bem,
Colocava numa caneca e despejava água fervente em cima. Tampava e deixava uns 5, 10 minutos. Depois tirava os galinhos e tomava. O gosto é bom, meio amargo, mas não é um amargo ruim. É um amargo agradável. Dá para tomar sem açúcar tranquilo. Nos dias que tomava chá de alecrim, as pernas pareciam ficar um pouco menos pesadas no fim da tarde. Não era um efeito forte, era sutil, mas consistente. Comecei a tomar todo dia, uma xícara de manhã, outra à tarde. E mantive isso durante alguns meses. Mas não é tratamento de circulação. É só uma coisa que pode dar uma sensação de alívio para algumas pessoas. E pode irritar o estômago de algumas pessoas também, dependendo da quantidade. E se você tiver palpitação, azia ou pressão instável depois de tomar, é melhor parar. Uma coisa que aprendi: alecrim fresco parece funcionar melhor que o seco. Não sei o motivo, mas parece. Então, se você conseguir plantar ou comprar fresco, é melhor. Água. Parece bobagem falar de água. Todo mundo sabe que tem que beber água, mas a maioria das pessoas não bebe o suficiente. Acha que está bebendo, mas não está. Quando o corpo está desidratado, tudo fica mais difícil. O sangue fica mais grosso, não flui tão bem. Eu percebi isso quando comecei a prestar atenção de verdade. Nos dias que eu bebia mais água, as pernas ficavam menos inchadas. Nos dias que eu bebia pouca água, tudo piorava. O inchaço aumentava, as pernas pesavam mais. No começo, eu achava que estava bebendo água suficiente. Tomava uns 4, 5 copos por dia. Achava que era bom, mas não era. Era pouco. Comecei a aumentar. Passei a tomar um copo toda hora, não forçando, não enchendo o copo até a boca, mas um copo normal, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir. E a diferença foi grande. Em uma semana, o inchaço já tinha diminuído. Em 2 semanas, estava bem melhor. Tem um detalhe: beba na temperatura que você tolera melhor. Não precisa ser água morna nem água gelada específica. O importante é hidratação regular. Água gelada não causa problema de circulação. O que causa problema é não beber água suficiente. Outra coisa, não adianta beber 2 litros de uma vez e ficar o resto do dia sem beber. Tem que beber aos poucos, o dia inteiro. O corpo precisa de água constante. Elevar as pernas. Essa é uma das coisas mais simples e mais eficazes que aprendi. Quando você fica muito tempo em pé ou sentado, o líquido acumula nas pernas. É a gravidade. O coração tem que fazer força para trazer tudo de volta para cima. E quando já tem dificuldade, o líquido fica acumulado lá embaixo. Elevar as pernas inverte isso. Coloca a gravidade a favor, não contra. O líquido volta com mais facilidade. Eu comecei a fazer isso todo dia. No fim do dia, quando as pernas estavam pesadas e inchadas, eu deitava no chão ou na cama e colocava as pernas para cima. Apoiava na parede, deixava bem reto, formando um ângulo de 90 graus com o corpo. Ficava assim uns 15, 20 minutos. Às vezes até cochilava nessa posição. O alívio era imediato. Assim que eu elevava as pernas, sentia o peso diminuindo. E quando eu abaixava, as pernas estavam muito mais leves. O inchaço tinha diminuído. A sensação de pressão tinha passado. Comecei a fazer isso religiosamente, todo dia, sem exceção. E percebi que quanto mais eu fazia, menos eu precisava. No começo, precisava ficar 20, 30 minutos. Depois de algumas semanas, 15 minutos já eram suficientes. Não precisa ser complicado. Não precisa equipamento. Só precisa de uma parede e disposição para deitar no chão. Massagem simples. Massagem também pode ajudar com a sensação de peso, mas não precisa ser massagem profissional, não precisa pagar ninguém. Dá para fazer em casa sozinho. A ideia é fazer movimentos sempre de baixo para cima, em direção ao coração. Eu fazia antes de dormir. Sentava na cama, passava um pouco de óleo nas mãos e nas pernas e ia massageando. Começava pelos pés, massageava cada pé bem, principalmente a sola. Depois subia para o tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, sempre de baixo para cima. Não apertava muito. Era uma pressão firme, mas não forte. O importante era a direção, sempre de baixo para cima. Fazia isso uns 10, 15 minutos em cada perna e dava uma sensação de alívio. As pernas ficavam mais leves. Às vezes eu pedia para alguém fazer em mim. Era melhor ainda porque conseguia relaxar mais, mas mesmo fazendo sozinho, ajudava. O óleo ajuda porque diminui o atrito. Pode ser óleo de cozinha mesmo. Não precisa ser óleo caro. O que importa é a massagem, não o óleo. Atenção! Se você tem dor súbita numa perna só, se tem vermelhidão, se uma perna está muito mais inchada que a outra, não faz massagem. Procura avaliação. Pode ser algo mais sério. Movimento.
Agora vou te falar do hábito que é o maior veneno quando o assunto é peso e inchaço nas pernas. Ficar parado. É isso. Ficar parado é o pior inimigo. Pior que comida ruim. Pior que falta de chá. Pior que tudo. Eu demorei anos para entender isso. Achava que o problema era outra coisa. Achava que era a comida. Achava que era a idade. Mas não, era o fato de eu ficar muito tempo parado. Quando você se move, os músculos contraem. E quando os músculos contraem, eles espremem as veias. E quando espremem as veias, empurram o líquido de volta. Os músculos funcionam como uma bomba auxiliar, ajudam o coração a fazer o trabalho dele. Mas quando você fica parado, os músculos não contraem e o líquido fica acumulado, principalmente nas pernas, porque é onde a gravidade puxa mais. Por isso que quem trabalha sentado o dia todo tem problema. Por isso que quem fica muito tempo em pé também tem. Não é a posição em si, é a falta de movimento. Eu trabalhava sentado boa parte do dia e ficava horas sem levantar, achava que estava tudo bem, mas era justamente isso que estava piorando. Quando entendi isso, comecei a me mover mais, de propósito. A cada meia hora levantava e dava uma volta, só isso. Levantava, andava um pouco, voltava a sentar, e nos dias que fazia isso era muito melhor. As pernas não inchavam tanto, não ficavam pesadas. Nos dias que eu ficava parado o dia todo, voltava tudo. O inchaço, o peso, o desconforto, era muito claro. Movimento melhorava, ficar parado piorava. Então comecei a andar mais. Não precisava ser exercício pesado, só andar. Andar no quintal, andar pela casa, andar até o portão e voltar. Qualquer coisa que fizesse os músculos trabalharem. E quanto mais eu andava, melhor ficava. O corpo foi feito para se mover, não para ficar estático. E quando a gente vai contra isso, o corpo cobra. Esse foi o melhor aprendizado. De todas as coisas que testei, movimento foi o que fez mais diferença. Muito mais que qualquer chá ou qualquer remédio caseiro. Contraste de temperatura. Agora, a dica que deixei para o final, a que me pareceu fazer bastante diferença. Alternar água quente e fria nas pernas. Isso aqui demorei para descobrir. E quando descobri, notei mudança. Eu descobri isso meio por acaso. Num dia de muito calor, tomei banho com água mais fria no final para refrescar. E quando saí do banho, percebi que as pernas estavam mais leves. Estranhei. Aí fiquei pensando nisso e resolvi testar de um jeito mais intencional. Comecei a fazer o seguinte. No banho, alternava água morna, quente e água fria nas pernas. Dos joelhos para baixo. Começava com água morna puxando para quente. Confortável, não fervendo, deixava uns 2 minutos. Aí mudava para água fria. Não gelada, fria. Uns 30 segundos. Depois voltava para o morno, quente. Mais 2 minutos. E ia alternando. Fazia isso umas 3, 4 vezes. Sempre terminava com frio. Nos primeiros dias, era desconfortável. Água fria nas pernas não é agradável. Mas insisti. E depois do banho, as pernas ficavam mais leves. A sensação era boa. Durava um bom tempo. Comecei a fazer isso todo dia. Virou parte do banho. E com o tempo, percebi que as pernas melhoraram bastante. Quase não inchavam mais. O peso tinha diminuído muito. O que parece acontecer é que alternar quente e frio faz os vasos abrirem e fecharem. E isso pode ajudar com o tônus dos vasos. Deixa eles mais responsivos. Mas atenção, se você tem pressão instável, se tem tontura frequente, se tem diabetes com perda de sensibilidade nas pernas, não sente bem temperatura, se tem ferida na perna ou se tem problema cardíaco, evite mudanças bruscas de temperatura. Use água morna e teste com cuidado, ou nem faça. A água quente não pode ser fervendo, tem que ser confortável. Se queimar, está muito quente. E se você sentir tontura, mal-estar, palpitação, pare. Não é para todo mundo. Para mim funcionou. Mas cada corpo é diferente. Sinais de alerta. Antes de terminar, preciso te falar de sinais que não são para tratar em casa. Se você tem uma perna muito mais inchada que a outra, principalmente com dor e vermelhidão, procura avaliação rápido. Pode ser trombose. Se o inchaço vem junto com falta de ar, cansaço excessivo, ganho rápido de peso, pode ser problema no coração. Procura a avaliação. Se você tem ferida no pé que não cicatriza, se sente dor ao caminhar que passa quando para, se o pé fica muito pálido ou roxo, pode ser problema arterial grave. Procura avaliação. Se você tem formigamento frequente, principalmente se tem diabetes, isso costuma ser mais problema de nervo do que de circulação. Precisa avaliar. Esses sinais não são para esperar. Não são para tratar com chá, com banho, com massagem. Então, é isso. Se você está com sensação de peso nas pernas, com inchaço leve que vai e vem,
As coisas que mais fizeram diferença para mim foram movimento, elevar as pernas, beber mais água e o contraste de temperatura no banho. Os chás podem ajudar algumas pessoas, podem não fazer nada para outras. Cada corpo responde de um jeito, mas nada disso vai resolver se você continuar parado. Movimento é fundamental. É o mais importante de tudo, e não vai resolver da noite para o dia. Leva tempo, mas com paciência e constância, melhora. E lembra, o corpo avisa, sempre avisa. Presta atenção nos sinais, e quando o sinal é sério, procura ajuda. Não deixa para depois. Vou ficando por aqui. Espero que ajude. Fiquem com Deus.